De modo, percebe-se que o estudo sobre a satisfação tem conquistado espaço nas áreas do conhecimento, apresentando destaque para a saúde, a biblioteconomia, a ciência da informação. No primeiro caso, os estudos desenvolveram a fim da década de 70, o início da década de 80, tendo como os principais expoentes o Dobadinho. A inserção do estudo sobre a satisfação da saúde ocorre conforme Wetzmann e Andrade, em um momento político-cultural, critica a relação do poder da manifestação da linguagem e principalmente nas expressões dos polares, que os primeiros termos é visto subordinado ao segundo, como, por exemplo, a expressão médico-paciente. Biblioteconomia, ciência da informação é a situação semelhante na área da saúde. E é possível, inclusive, afirmar que a influência de todos os estudos da satisfação do usuário de saúde para sua biblioteconomia e informação, sendo comum o uso do termo da satisfação da Associação de Qualidade de Ray Martins. A tradução nossa estabelece um panorama acerca do estudo sobre a satisfação do usuário, a biblioteconomia, a ciência e a informação. O conceito de satisfação do usuário adquire a notável a participação no âmbito da biblioteconomia dos anos 80, tal como o remédio e a literatura nacional, habitualmente aparece unido a outros termos que apresentam força similar. A qualidade e a avaliação esses conceitos, desde então, esses conceitos vêm se adaptando pouco a pouco com a realidade bibliotecária, tal como havia ocorrido anteriormente em outras organizações de serviço, como por exemplo hospitalar, bancos, universidades e também a instâncias governamentais, como ministérios. Os três elementos de se constituir, os três elementos se apresentam consecutivamente, isto é, a avaliação feita aplicada à qualidade e o alcance assim da satisfação do usuário. É possível identificar que os estudos de satisfação do usuário na biblioteconomia da ciência da informação emergem dos estudos que, já como mencionados, surgiram na década de 40. Destacaram-se como primordiais para o desenvolvimento dos estudos de usuário em nível global, o estudo de Bernal e o QUAT. Apresenta o Royal Society de Ciências de Informação Conferência. Porém, os estudos de satisfação do usuário começam a ser estabelecidos no âmbito da ciência da informação e também em outras áreas de conhecimento um pouco mais tarde, de acordo com o Espirdão Trade. Os estudos da satisfação e de uso ganham também destaque na literatura, principalmente na década de 70. E nos Estados Unidos e na Inglaterra, inseridos a um paradigma de consumismo da cultura da qualidade. Interessante observar que o ideário perceptivo de satisfação surgiu na década de 1970, a partir de um processo polêmico, pois o aumento da inflação e a diminuição dos preços houve uma redução de qualidade de serviços e produtos, que pode ser afirmada no estudo da satisfação que surgiu a insatisfação da sociedade com os serviços e produtos, que deliberou a necessidade de estudos que contribuíram, que surgiu a insatisfação com os serviços de produtos, que deliberou a necessidade de estudos que vislumbraram a possibilidade de fortalecer a triade da avaliação da qualidade da satisfação. Alguns estudos sobre a satisfação dos usuários foram desenvolvidos na Europa durante 1970 e 90. Ray Martin destaca alguns desses estudos que contemplaram os anos realizados nos estudos por países e finalidade do tipo de instituição que foram aplicados nos estudos conforme revelado no quadro seguinte. O estudo sobre a satisfação e a busca dos usuários. Renata Trajano, Itália. Avaliação de serviço de recuperação de informação. Biblioteconomia.
Aí mesmo assim que eu não me estabelecer verificação. Ainda é possível observar os estudos em diversos países, como tais Holanda, Nigéria, Nova Zelândia, Índia, Arábia Saudita, entre outros. Portanto, verifica-se que a satisfação do usuário não é um fenômeno isolado, seja no termo geográfico, que seja em termos de centro de informação, ou ainda em termos de finalidades que se configura como atributo de processos associativos, principalmente a avaliação e a qualidade, assim como a biblioteconomia, especialmente públicas, universitárias, conceitos e contextos majoritários dos estudos, alguns sendo deficitários em fases de apresentar resultados insatisfatórios e outros considerados produto, pois surgiram muitas propostas com melhorias. Da necessidade da informação, a satisfação do usuário constitutivos socios cognitivos.